vamos começar nosso estudo bíblico com treino de vocabulário e pronúncia, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Sempre lembrando que esses vocabulários estão no estudo no de estudo hoje. de hoje. Tá? Então o estudo de hoje, que vai ser Lucas 10, de 1 a 22, é isso? 24. De 1 a 24, então ele está ali, tá dentro, esse vocabulário tá dentro do texto que a gente vai estudar, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que temos aqui, vamos desvendar. Opa! Eu coloquei um asterisco aí, eu já sei o que é. Vamos lá. Você vai ver no texto a palavra, esse phrasal verb. Na verdade, eles chamam de phrasal verb. O que é um phrasal verb? O pessoal fala de phrasal verb. Não precisa fazer nenhum mistério, nenhum monstro do phrasal verb. É um verbo junto com uma palavrinha. Ou duas. Às vezes tem o verbo e mais uma palavrinha, ou mais duas palavrinhas, tá? Se você já viu, por exemplo, e-mails que estão ali configurado em inglês, WhatsApp, algumas coisas assim, computador, você sempre vai ver isso daqui, send, que send é enviar, tá? Então, send, enviar. Bom, aí vamos pensar o seguinte, quer ver? Eu vou mostrar um negócio aqui, depois eu volto à tela. O que eu falo para os meus alunos sobre phrasal verb? Muitas vezes dá para você raciocinar ali e entender o que está dizendo, tá? Então, muitas vezes dá. Por exemplo, e aí eu volto nessa explicação. Ele duplicou aqui esse. Bom, deixa eu escrever aqui, Vamos supor, a palavra come é vir. Come, vir. Se você vê come in, venha, e in pode ser dentro. Então, venha para dentro. Come in. Bom, vir para dentro, o que é? Entrar. Então, come é vir. Come in, entrar. Vir para dentro, quando você fala para uma pessoa, vem para dentro, entre, tá? Então, come in, entre, tá? De entrar, não entre uma coisa e outra, de entrar. Bom, então, dá para você, muitas vezes, pescar o que quer dizer aquele phrasal verb. Aqui, no caso, send, é enviar, e out é para fora. Então, vai ser traduzido mesmo como enviar, que é o ato de que Jesus faz, ele envia, sabe? Ele envia ali, os discípulos dele. Então, ele não envia para fora, para os confins da terra, enfim. Ele envia lá para as cidades, ao redor, né, dos povoados. Então, fica enviar mesmo. Então, se você vê send, seria um enviar, assim, normal, né? De você envia um e-mail, envia aqui uma mensagem. E send out, você continua traduzindo como enviar. Só que é esse enviar aqui, quando Jesus envia as pessoas, tá? Então, vamos lá. Mas, não fica preocupada com essas coisas, não. Eu já falei, assim, que geralmente, pelo verbo aqui, e às vezes o sentido da preposição, da palavrinha que vem aqui, você consegue entender o que quer dizer. Acho que ficou claro, né, Mr. Rocha? Totally. Totalmente. No texto de hoje vai aparecer a palavra harvest. Harvest quer dizer colheita, tá? Então, harvest. Cuidado com esses finais com consoante aqui. Você não vai falar harvest, né? Então não tem esse é harvest. Corta, harvest. O pessoal que estuda em Harvard, não é Harvard. Eu queria estudar em Harvard. Não queira. Harvard.
E aí, harvest. Corta no T. Ok? Ficar com essa pronúncia bem bonita. Vamos lá. Ah, olha que legal essa aqui, ó. Worker, tá? Então, nesse texto que a gente vai estudar hoje, vocês vão ver que a colheita, a seara, que também na Bíblia, a colheita, harvest, vocês podem também traduzir como seara, com S, né? Não é Ceará, não, é seara com S, tá? Então, olha só, o verbo work não é trabalhar em inglês? Então, se você conhece o verbo trabalhar, o work, você vai ver que esse R aqui, que é colocado, vai dar uma variação na palavra, mas vem da raiz work, de trabalhar. Então, worker é trabalhador. Olha que interessante. Ó, o verbo teach é ensinar. Teach, Opa, desculpa. Eu escrevi tech. Perdão. Ó, então aqui, ó. O verbo teach é ensinar, tá? Teach, ensinar. Aí você coloca um ER, adivinha? Fica teacher, que é aquele que ensina, o professor, tá? Então, muitas vezes você vai ver palavras, se você pode reconhecer em inglês, tá? Com a raiz da palavra. No inglês dá, no português, geralmente não, tá? Trabalho e trabalhador, sim, mas, por exemplo, ensinar professor já muda totalmente no português. No inglês, não, ó, work, worker, teach, teacher. Então, a palavra worker, quem conhece work, vai reconhecer essa palavra aqui. Vai entender que é uma variação. Opa! 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 Agora é interessante essa daqui, tá? Até uma explicação interessante para vocês do próprio texto bíblico que a gente vai estudar hoje. Ó, tem a palavra lamb, no texto vai aparecer lambs, né? Plural, que quer dizer cordeiros, tá? E na verdade, nesse texto, olha que interessante, e o inglês, nesse ponto, eu acho que ele se torna... eu acho que estudar a Bíblia em inglês ele é muito interessante. Porque tem umas riquezas de detalhes que às vezes não tem no português. Não sei se você concorda, mas... Porque, ó, por exemplo, lamb, na verdade, quer dizer cordeiro. E cordeiro é o quê? É a ovelha mais jovenzinha, sabe? Quando ela é bebê, ela é criancinha ainda, vamos dizer assim, ela é bem jovenzinha, a ovelha, ela é chamada de cordeiro, tá? Então, no texto, para você entender, quando Jesus fala que a gente é enviado como cordeiros no meio de lobos, que são ovelhas bem jovens, que são mais ainda inocentes, são mais indefesas ainda que as próprias ovelhas. No português não dá esse detalhe. Ele fala, são enviados como ovelhas para o meio de lobos. No inglês não, ele dá essa diferença. Eles são enviados como cordeiros. Ou seja, as ovelhinhas ainda jovenzinhas, criancinhas, tá? Nossa, o veterinário vendo eu falar assim, né? Ovelhinha, criancinha. A gente tem alunos veterinários, né? Então, me perdoa meus alunos veterinários e veterinários que estão assistindo, tá? Então, vamos lá. Agora, é o que eu acabei de falar, né? O texto fala de wolves, lobos, tá? No plural. Um lobo só é wolf, wolf. E o plural é wolves. Mas eu quero que você fixe aqui no wolves que vai aparecer no texto, lobos. Opa, essa palavra eu gosto. Peace. Peace, paz, tá? Então, peace, paz. O que mais que aparece no nosso texto? Opa, tem alguma coisa grande aqui. Essa palavra é interessante. Sabe por quê? Olha só. Geralmente, quando a gente estuda a Bíblia, 90% ou mais das palavras você usa no dia a dia, tá?
Então, aqui várias palavras é usada no dia a dia. E esse warning, você vê muito assim com aquele triângulo de aviso, né? Às vezes também às vezes tem ou a palavra caution, né? Que é precaução, tal, de cuidado, né? Ou no sentido, ou você vê às vezes avisos de chão molhado, de você, alguma coisa que é rede elétrica, alguma coisa assim com triângulo, eles põem assim, warning, que é a palavra aviso, mas no sentido de advertência. Ó, vou te dar um aviso, ou seja, uma advertência, tá? Não é um aviso qualquer, aviso, ó, aviso, atenção, amanhã teremos uma aula. Não, é um aviso de advertência. Pode Lá eles falar. usam muito aviso para tornado, né? Aviso de tornado, Então, tornado warning, né? então quando eles têm aqueles avisos de advertência de algum perigo, alguma coisa que pode acontecer, é o warning, tá? E o warning aparece no texto, e é uma palavra que aparece muito no inglês, tá? Ah, olha que interessante aqui. Eu já falei em alguns estudos que a palavra heaven, tá? É o céu, que é a habitação de Deus. É aquilo que está para além dos nossos olhos, que os nossos olhos veem, né? O sky, em inglês, o sky sim. Sky, ele é o céu que nós estamos vendo ali, aquele azul com as nuvens, né? Que tá brilhando o sol, ou tá a lua, as estrelas, aquele é o sky. Quando se fala em heaven, eles estão falando do céu, que é a habitação de Deus, o paraíso, né? E nesse texto você vai ver heavens aparecendo também com plural. Isso é uma crença dos judeus, deles falarem de que eles acreditam em 3 tipos de céus e eles pegam a palavra heaven, né? Mas habitação de Deus, enfim, tem uma coisa da crença judaica, tá? Então, mas a Bíblia fala, né? Os céus declaram a glória de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele fala, né, na questão, fala, fui levado ao terceiro céu. Ao terceiro céu, né? Então, ao terceiro céu, vai vendo, né? E ele fala de heaven, tá? Porque tá para além, é outra dimensão, nossos olhos não conseguem ver. Uau, tá uma aula dentro da aula aqui, hein? Vamos lá. Falei no estudo passado sobre listen. Ó, não tem esse T na hora de você falar. Listen, é assim que você vai falar. E é interessante porque existe muito assim, ó, listen, essa palavra na Bíblia. Ouça, tá? Então, lembre-se, a gente tem eu ia falar 2 bocas, não. 2 olhos e uma boca, tá? Não é 2 Aliás, ouvidos. 2 olhos. 2 olhos para observar também. 2 ouvidos, essa é boa, né? Ouça com os olhos. Não, às vezes, né, com os olhos também a gente dá uma. Dá pra. Os olhos ajudam a ouvir, né? Os olhos, às vezes, quando a E gente os tá lábios. olhando alguma pessoa, falar ajuda também, né? Mas, ó, 2 ouvidos e uma boca. Então, mais ouvir do que falar. Tanto é que Jesus fala, né? Ó, não fica, quando for orar, rezar, não fica usando de vãs repetições. Usando muitas palavras. Não, Deus sabe, né? Então, listen, ouvir, listen, tá? E a 10ª. Você ficou... Reveal. Reveal é revelar, reveal.